Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E aí, qual que é o melhor fundo imobiliário, aquele mais seguro e rentável? Para isso eu trouxe aqui o especialista. Fala Felipe. Fala Ricardo, como você tá? Tudo bem? O Felipe, ele é analista de investimentos, ele manja tudo de fundos imobiliários, vocês já conhecem. Aliás, está fazendo bastante sucesso aqui, eu não sei se você sabe. Muito bom voltar aqui, eu fico muito feliz. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Nos comentários dos últimos vídeos que a gente fizeram, todo mundo colocou lá a hashtag Volta Felipe, justamente para falar mais Estamos de fundos imobiliários. Se você gostou, se você gostar desse vídeo aqui de novo, pode botar aí nos comentários hashtag Volta Felipe, que ele vem aqui falar pra gente de fundos imobiliários. Inclusive hoje tem recomendação, né? Tem uma recomendação hoje focada muito em segurança. Um tipo de fundo imobiliário que é deixado um pouco de lado. Tem uma recomendação bem legal que todo investidor precisa ter na carteira. Legal, então fica aqui com a gente nesse vídeo que até o final a gente vai falar qual é essa recomendação e também o Felipe trouxe um relatório completo sobre esse ativo que ele recomenda comprar. Então, mais uma vez, eu gosto de falar sobre isso, Felipe, porque você é analista, você tem todas as certificações e você pode fazer esse tipo de recomendação, né? Exatamente, né? Eu sou analista de mercado financeiro, também sou certificado como gestor de investimentos pela ótica de fundos. Então, eu posso recomendar, posso fazer recomendações. E essa recomendação de hoje é exatamente isso. É uma recomendação de um fundo imobiliário, de uma estratégia, que a gente vai falar aqui bastante ao longo desse vídeo, que é muito legal e muitos investidores acabam deixando de lado por questão de não conhecer, ter um pouco de medo, mas que no fim das contas é a mais segura e tem que ser aproveitada. Legal, então vamos lá, vamos começar então esse vídeo aqui falando sobre esse quesito da segurança, né? A segurança dentro dos investimentos em fundo imobiliário, o que você tem para dizer para a gente? Exatamente, acho que o primeiro passo que você tem que olhar para um fundo imobiliário são as estratégias que existem dentro de fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário é uma classe muito grande, no entanto tem diversas subestratégias dentro dele. 3 são as principais. Então a gente tem fundos de tijolos, ou seja, aqueles fundos que são compostos por prédios, por estruturas, hotéis, então aqueles que têm o ativo real mesmo, o imóvel construído. Aqueles de desenvolvimento, ou seja, aquele imóvel que ainda não existe, que está sendo planejado, que vai ser construído, estruturado. Esse tipo de fundo tem um risco um pouco maior, porque você tem o risco de execução da obra, tem todo o planejamento, toda a execução que acaba demorando, então tem riscos a mais nesse processo. Riscos e oportunidades de Riscos lucro e também, oportunidades, mas hoje com a certeza. gente vai falar mais sobre segurança. Exatamente, é aquela questão de sempre, risco e retorno, que vale a pena. E a terceira estratégia são os fundos de papéis. Muita gente não olha para esse tipo de fundo com um pouco de medo, mas que no fim das contas são ativos muito seguros, que você tem que escolher com muito cuidado, mas que podem fazer toda a diferença na sua estratégia. Então vamos lá, o que é um fundo de papel, né? Esse nome estranho. Então são fundos parecidos com fundos de crédito privado, que são compostos por títulos de dívidas ligadas ao setor imobiliário. Então vamos esclarecer para todo mundo aqui, porque eu acho que o pessoal que acompanha aqui o canal já está acostumado com essa ideia que um fundo imobiliário, esse fundo tem imóveis. Exatamente. Né? Então você, digamos assim, você como cotista, você compra uma cota de um fundo. Esse fundo é dono de alguns imóveis e aí, como que se ganha dinheiro? Esses imóveis são alugados para algumas empresas que pagam os aluguéis e aí você cotista recebe os dividendos mensais. Eu acho que isso daí é o mais comum, a gente já falou outras vezes. Os fundos de papéis, então, tem essa característica um pouquinho diferente, né? Não tem imóveis físicos diretamente. Exatamente. Né? Tem alguns títulos de dívidas, é isso? Exatamente. Né? Então a gente está acostumado ao fundo imobiliário que vai ser dono de um pedaço de um imóvel, uma cota daquele imóvel. Quando a gente fala fundo de papel, na verdade o fundo detém uma série de títulos de dívida que são CRIs, são LCIs, letras hipotecárias, que a gente até está acostumado já, né? Muita gente já investe em letras de crédito imobiliário, em bancos. CRI é um pouquinho mais complicado, mas alguns já investem também. E esse fundo, ele compra esses títulos. Então ele tem o lastro no mercado imobiliário. Então, Isso daí é um detalhe importante, né? Porque só pode estar dentro de um fundo imobiliário se tiver alguma relação com o mercado imobiliário. Exatamente. Por isso que os CRIs, as LCIs e as letras hipotecárias, né, podem entrar. Exatamente. Então tem relação com o mercado imobiliário. Então, no fim das contas, são títulos de dívida ligadas ao setor imobiliário. Então isso faz uma diferença grande. Tá bom, então vamos esclarecer então o que são esses CRIs, né, esses CRIs que fazem parte, a maior parte dos fundos de papéis tem esses CRIs dentro. Né? Exatamente. O que é isso? O CRI é um certificado de recebível imobiliário,
é um título de dívida que busca antecipar todo aquele fluxo relacionado ao imóvel no D0. Isso é muito importante. Tá, entendi. Então, essa empresa que é ligada ao setor imobiliário, ela vai ter um rendimento futuro, né, por causa da proveniente desse trabalho que ela tem. E aí, o que que ela quer? Ela quer um dinheiro hoje. Então, é como se ela estivesse fazendo um empréstimo desse dinheiro que vai vir no futuro para hoje. Só que a grande diferença é que quando ela emite esse título de dívida, ela paga uns juros, né, por causa disso, que o investidor vai ter como lucro, mas é muito mais barato do que se essa empresa pegasse um empréstimo em algum banco, em algum agente do mercado financeiro. Com certeza. Então, ela consegue essa estrutura para conseguir captar melhor, pagar menos juros. E para o investidor, né, para quem compra esses CRIs, é melhor porque consegue também uma melhor rentabilidade e um bom título. Isso é muito interessante. E qual que é a segurança de um CRI? Qual que é a garantia de um CRI? Exatamente, né? Os CRIs são estruturados de formas diferentes, mas a grande parte tem garantias seguras relacionadas ao fluxo de recebível desse imóvel, alguns têm garantias reais nestes imóveis, então isso deixa de fato um instrumento mais forte. Mas isso gera também uma atenção, então você tem que escolher da melhor forma possível os gestores, ou seja, quem escolhe esses fundos para você. Não, e a parte boa de um fundo imobiliário que investe em papéis, né, que investe nesses títulos, é que dentro desse fundo tem uma diversificação muito grande, Exatamente, né? Eu acho que se você fosse como pessoa física comprar um CRI direto na corretora seria muito complexo, Não, né? exatamente, né? Além de ser complexo, o valor mínimo inicial para muitos CRIs são altos. Então tem CRI que cobra, a aplicação mínima é 300 mil reais. Então isso torna quase impraticável você conseguir fazer uma diversificação de carteira, né? No mínimo você vai ter que ter mais de 1 milhão para conseguir fazer uma estratégia legal. E a gente sabe que a vida dos investidores não é assim, né? Os valores são menores, mas isso não impede de investir da forma correta. Então existem veículos, instrumentos para investirmos de melhor forma com valores baixos. Isso é muito importante. Então, isso é bom porque assim, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário então que investe em papéis, você está automaticamente comprando um pedacinho de diversos CRIs, de repente 10, 20, 30, 40, Exatamente. que fazem parte desse pacotão, né? Exatamente, né? Você consegue diversificar, né? Você consegue fazer 10% da sua carteira ser representado por 30 CRIs, 40 CRIs. Então isso é muito legal e com um valor pequenininho, né? R$100 você já consegue comprar uma cota de fundo imobiliário. Sim, e tem uma questão muito importante aqui que eu quero trazer para você, que algumas pessoas já vieram me perguntar sobre isso, que é o seguinte: esses títulos de dívida, tanto os CRIs quanto as LCIs, etc., são títulos de renda fixa, certo? Se você entrar lá na corretora, vai estar na partezinha de renda fixa. Já o fundo imobiliário é um ativo de renda variável, certo? Então eu acredito que, por ter essa característica, então dentro da renda variável, de repente esses fundos de papéis sejam os ativos mais seguros. É isso? Faz sentido? Exatamente, né? Porque na verdade a gente tem um título de renda variável, que é o fundo imobiliário, que é composto por títulos de renda fixa. Então ele é um mix dos dois, é quase um híbrido que de fato gera isso. Então você gera uma menor volatilidade no mercado, as cotações não variam tanto, porque de fato você tem diversos títulos de renda fixa dentro desse fundo que conseguem travar e reduzir a volatilidade. Até porque, por ser um título de renda variável, né, a cotação, né, desse seu ativo vai subir e vai descer, porque ele é negociado na Bolsa de Valores. Mas dentro desse fundo são vários ativos de renda fixa, por isso essa segurança grande, né? E eu estava conversando até contigo aqui antes de começar, porque na verdade eu acho que isso que é a grande graça, né? O grande benefício dos fundos imobiliários, né? Além dessa segurança, é o dividendo que cai sempre, né? Não é nem tanto essa valorização da cota, eu acho que é essa segurança e a recorrência dos dividendos, né? Exatamente, né? E o fundo de papel tem exatamente essa função, né? Conseguir de fato melhorar esse dividendo, os dividendos que a gente vai receber no futuro. Isso é muito importante. Então você consegue maximizar isso. Você consegue olhar com outros olhos. Isso torna os fundos de papéis muito interessantes para essa carteira que a gente fala de estratégia de renda. Ou seja, ter um dividend yield alto. Então isso é muito importante. E é sempre bom também a gente reforçar sempre a diversificação, né? A gente não vai comprar sempre um só ativo na nossa carteira e nem um só ativo dentro da fatia de fundos imobiliários, né? A diversificação ali é importante. Mas vamos lá agora, fala pra gente qual é a possibilidade de lucro anual de um fundo de papéis, um fundo imobiliário, e qual é essa recomendação que você trouxe pra gente hoje? Então vamos lá, né? Conforme prometido, a minha recomendação é o RBR High Grade, o RBR R11.
Então ele tem um potencial de valorização bom, mas o foco dele não é esse. O foco de fato dele é gerar renda. Então a gente espera um retorno de dividendos nos próximos 12 meses de torno de 7,5%. Olha aí, que legal. E se a gente comparar isso com a renda fixa em si, né? Exatamente. A taxa de juros na casa de 6,5%, de repente até menos, não sei quando você está assistindo esse vídeo, então pode ser bem interessante. Né? Exatamente, né? Então você consegue mais que o CDI e, de fato, se a gente tiver uma redução da taxa de juros, a cota, ou seja, o fundo imobiliário que a gente vai comprar, vai se valorizar. Olha aí seria um duplo ganho, certo? Exatamente. Então tem nas duas pontas. No relatório aqui que está na descrição, eu comento tudo, comento sobre o fundo, os ativos que compõem e também um pouco do mercado, né? Um pouco desse momento do setor imobiliário que a gente passa. Então vale muito a pena. Legal, então se você acha interessante isso que a gente está falando, se você quer investir nesse fundo imobiliário, faça o download desse relatório que o Felipe trouxe para a gente, porque eu sempre digo, ele está assinado por um profissional do mercado financeiro e só se você fizer o download você vai entender tudo o que está por trás desse case, dessa análise, que não é apenas uma sugestão, né? É uma análise embasada em vários fatos. Com certeza, né? Então, o relatório é bem completo, a gente aborda um pouquinho de cada setor, um pouquinho de cada momento que a gente passa e, de fato, como a gente chega nessa recomendação. Então, é o RBRR11, essa é a recomendação. Então, pessoal, se você quiser que o Felipe volte aqui no canal, coloque a hashtag VoltaFelipe, beleza? E também não deixe de se inscrever aqui, porque a gente sempre traz boas novidades e quanto mais você se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos, mais você vai me motivar a continuar com esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Felipão? Muito obrigado, Ricardo. Pessoal, por favor, volta Felipe. Ficarei muito feliz e contente em voltar. Já estou feliz aqui em voltar pela terceira vez e espero vê-los em breve. Valeu, Tchau, até mais.